Olá, meus queridos alunos, olá galera inscrita aqui no nosso canal, pessoal que visualiza aí nossas videoaulas. Estamos aí de volta com as videoaulas para o preparatório do concurso de Parnaíba. Essa é a nossa última videoaula preparatória para o concurso de Parnaíba. Estamos aí com comentário de questões, vamos aí comentar mais 5 questões referente aos conhecimentos gerais de Parnaíba, conhecimentos locais da história e da geografia de Parnaíba. E aí só um recado aí aos amigos que estão ligados no nosso canal e que são professores, são pedagogos, são da área de educação. Em breve o canal do professor Evandro vai ter videoaula falando sobre LDB e fundamentos da educação. Nossa primeira aula relacionada à educação vai ser referente às mudanças na LDB ocorridas aí no ano passado, no ano de 2017, aquilo que ficou conhecido como reforma do ensino médio. Então nós vamos dar ênfase ao que mudou em relação ao ensino médio no nosso país e também vamos falar sobre algumas outras alterações da LDB. Então, nossa primeira videoaula sobre educação vai ser sobre a LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Então vamos voltar aqui ao nosso objetivo dessa videoaula, que é falar sobre o concurso de Parnaíba, comentando aí as últimas questões sobre o concurso de Parnaíba. Então, o nome do município de Parnaíba, na língua tupi-guarani, significa Rio de Águas Barrentas. Em alusão ao rio Parnaíba, a cidade é banhada por um de seus afluentes. Aí tem uma referência de onde a gente tirou essa informação, lembrando que essas questões são elaboradas pelo professor Evandro, já que nós não encontramos aí um número suficiente ou um número grande de questões de concursos anteriores sobre Parnaíba, já que os concursos anteriores de Parnaíba não cobravam conhecimentos locais. Então vamos aí, marque a alternativa que indica corretamente o afluente referido no enunciado. Então aí coloca-se a letra A, Rio Paraíba, letra B, Rio São Francisco, letra C, Rio Igaraçu, letra D, Rio Poti e letra E, Rio Tietê. Então aí nós vamos percebendo que nós eliminamos aí o Rio Paraíba, né? O Rio São Francisco, que não passa pelo Piauí, nem o Rio Paraíba. O Rio Poti passa pelo Piauí, mas ele banha basicamente a cidade de Teresina, né? E ele deságua no Parnaíba, e aí ele nasce em outra região, mas não é da região de Parnaíba. Ele deságua no Rio Parnaíba, mas nós não temos Rio Poti na cidade de Parnaíba. O Rio Tietê, um rio muito famoso por conta da sua poluição, é um rio paulista, um rio de grande importância para a história de São Paulo. Então nós ficaríamos aí apenas com a letra C, Rio Igaraçu. Então, valor de afluente do rio Parnaíba, importante para a história e para a geografia da cidade de Parnaíba, lembre aí do rio Igaraçu. O objetivo de colocar essa questão para vocês é porque quando se fala de rio relacionado à história ou à geografia de Parnaíba, nós somos levados a lembrar apenas do rio Parnaíba, tá certo? Principalmente aquele concurseiro que está vindo de outra cidade, que está vindo aí de outro município, então ele não tem a obrigação de conhecer detalhes sobre a hidrografia de Parnaíba. Então, o rio afluente a qual está se referindo o enunciado é o rio Igaraçu e está aí na letra C de casa. Vamos aí para a próxima questão, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo. A questão de número 2 diz assim: o nome do município de Parnaíba, na língua tupi-guarani, significa Rio de Águas Barrentas, em alusão ao rio Parnaíba. As outras prováveis origens para o nome da cidade de Parnaíba estão relacionadas a... Vocês perceberam que o enunciado da primeira questão e da segunda questão é bem semelhante, mas o que ele está perguntando, o que nós estamos perguntando, é totalmente diferente. Então nós teremos... Existem várias explicações para a origem do nome de Parnaíba, tá certo? Então, uma dessas origens seria em homenagem ao rio Parnaíba, que foi dado aí o nome pelos tupi-guaranis, que significa água barrenta. Então, a primeira referência seria uma homenagem ao próprio rio, né? O rio Parnaíba, que é um rio importante para a cidade de Parnaíba. Mas existem outras explicações, outras alusões. Então, estaria relacionado a uma outra coisa, a um outro acontecimento. Então, quando a gente fala do nome de Parnaíba, nós temos
três explicações. Seria uma homenagem ao próprio rio Parnaíba, né, ao nome dado pelas tribos tupi-guaranis. Seria aí uma homenagem, né, ao Domingos Jorge Velho e a uma faca de retalhar carne que receberia o nome de Parnaíba, dentre outras alusões. Então, a gente tem aqui duas possíveis explicações para o nome Parnaíba. Uma outra explicação seria uma homenagem à cidade natal, né, de Domingos Jorge Velho, que seria aí Santana da Parnaíba, que fica em São Paulo, né, ou a cidade de origem lá de Domingos Jorge Velho. Então nós temos três explicações para o nome da cidade de Parnaíba. Então vamos aí às alternativas. A letra A diz: há uma homenagem a João Pereira Caldas e uma alusão a uma arma portuguesa. Então a letra A cai fora, não tem nada a ver. Letra B, uma homenagem a Gonçalo Lourenço Botelho de Castro e alusão a um machado coreano. Essa aqui realmente não tem por que marcar, é uma coisa muito esdrúxula, né? Muito fora do contexto que nós estamos estudando. Letra C, uma homenagem a Simplício Dias. Você poderia ser levado a marcar esta alternativa se você não fosse um estudioso, né, da história de Parnaíba, se você não tivesse ligado aí nas videoaulas do professor Evandro. E uma alusão à árvore frondosa. Letra D, uma homenagem a Francisco Diogo de Moraes e uma alusão ao chicote de escravos. Isso aí também não tem muita coisa a ver. Então a alternativa correta que a gente encontra aqui é uma homenagem a Domingos Jorge Velho e uma alusão a uma faca de retalhar carne, tá certo? Então a alternativa correta dessa segunda questão também serve para explicar a origem do nome Parnaíba, a uma homenagem ao Domingos Jorge Velho e a alusão a uma faca de retalhar carne. No caso aqui, essa homenagem ao Domingos Jorge Velho, principalmente em relação à cidade de onde ele nasceu, de onde ele veio, lembrando que o Domingos Jorge Velho é um bandeirante, né, um sertanista, um caçador de índios, né, sertanista de contrato, que veio ao Piauí com o objetivo de expulsar as tribos indígenas, tá certo? Então ele já tinha outros feitos na sua história, como acabar com o Quilombo de Palmares. Então Domingos Jorge Velho aí passa a ser uma figura importante no processo de colonização do Piauí, então poderia ser essa homenagem. Então, só recapitulando, nós temos três formas de explicar a origem do rio Parnaíba. Uma homenagem ao nome do rio, dado pelos tupi-guaranis, uma homenagem dada ao Domingos Jorge Velho, devido à sua cidade natal ser Santana da Parnaíba ou Parnaíba de São Paulo, né? E uma alusão ao nome desta faca, que era uma faca de vaqueiros, que o nome era Parnaíba, uma faca de cortar carne. Então, vamos marcar aqui a alternativa correta. Letra E de educado, letra E de Evandro, professor Evandro. Então vamos aí, vamos fazer um merchandising do professor Evandro e vamos passar à frente, ok? Então vamos aí para a terceira questão. Outra questão relacionada aí aos conhecimentos locais de Parnaíba. E nós temos aí o seguinte: a partir da virada do século, Parnaíba começou um renascimento econômico. O PIB aumentou consideravelmente, novos negócios e oportunidades começaram a surgir, né? Então a gente falou aqui, quando a gente discutiu a economia de Parnaíba, discutiu a história de Parnaíba, nós percebemos que na segunda metade do século, no caso o século que estamos referindo é o século XX, nós tivemos aí um incremento, né, das economias de Parnaíba. Parnaíba dá um renascimento econômico na segunda metade do século XX e no início do século XXI. Então essas inovações estão caracterizadas exceto, né? Então foram realizadas obras estruturantes, exceto. Então o que é que ele quer saber? Ele quer saber o que foi realizado em Parnaíba depois da segunda metade do século XX até os dias atuais e pede que você marque aquela que não foi realizada, aquela obra estruturante, aquele incremento de desenvolvimento que não ocorreu, que não surgiu em Parnaíba. Então a letra A diz rede de saneamento básico. Isso é verdade, né? E nós tivemos aí um incremento. É claro que a gente ainda estamos longe de atingir o objetivo ideal para o saneamento básico, não só na cidade de Parnaíba, mas em todo o estado do Piauí. Temos aí a construção de postos de saúde, isso também é verdade. Letra C, escolas e usinas eólicas na praia de Pedra do Sal. Essas escolas se destacam principalmente no surgimento de universidades, principalmente as universidades
particulares, alguns grupos, né, de ensino acadêmico superior se instalando também na cidade de Parnaíba. A construção de 2 shoppings aí fica a cargo da iniciativa privada. Isso também dá aí um boom à economia de terceiro, né, a economia terciária, o setor terciário da oferta de produtos e serviços do comércio em Parnaíba. E a letra que você vai marcar, que é a letra errada, é um porto marítimo internacional, tá certo? Então, Parnaíba nós não temos nenhum porto marítimo nacional e muito menos um porto marítimo internacional. Essa ideia do porto marítimo já foi idealizada para a construção na cidade de Luiz Correia, mas isso ainda não saiu do papel. Alguns dizem que não há mais viabilidade para a construção desse posto, já se gastaram muito. Tá? O fato é que a gente não vai entrar em discussões pormenores, discussões políticas aqui. Então não tem porto, nós não temos, o Piauí em si não tem um porto marítimo internacional. Então sempre que nós precisamos para exportação, então nós encaminhamos nossa produção ou para São Luís ou para Fortaleza, né, que é os portos marítimos mais próximos da nossa região. Então a alternativa correta, ou seja, a alternativa errada, porque ele está pedindo para você marcar errada, é a letra E de novo, ok? Então vamos aí, sem mais delongas, para as próximas questões, para não perder o nosso tempinho precioso. Questão de número 4, tá terminando, aguente aí, tá rapidinho, a gente termina já. 4. No dia 14 de agosto de 1844, a vila foi elevada à categoria da cidade pela lei número 166, promulgada pelo então governador. Então, dessa sequência de questões que nós estamos comentando aqui nessa videoaula, dessa atual videoaula, essa é a mais decoreba das questões que nós colocamos. Mas nós devemos sim dar importância para essas questões que têm por objetivo memorizar datas e nomes, porque nós não sabemos ao certo como é que a nossa banca examinadora vai cobrar. Na verdade, ninguém sabe, já que a nossa prova de concurso é uma prova secreta, né? Os concorrentes não devem saber o que vai se cobrar. Então é importante a gente saber alguns nomes que são importantes para a história de Parnaíba. Nós já falamos de Simplício Dias, já falamos aqui de outros nomes, de outras notoriedades, o próprio governador João Pereira Caldas, que é no início da fundação da vila, e na elevação de Parnaíba à categoria de cidade, nós temos a importância do governador José Ildefonso de Souza Ramos. Aqui, todos esses aqui são nomes de governadores do Piauí, então a gente aí dá ênfase para isso. E aí o governador responsável pela elevação da cidade de Parnaíba à categoria de cidade é o José Ildefonso Souza Ramos. Tá? Aqui não tem o que se discutir, você concurseiro tem que saber, tem que memorizar, porque senão, se perguntar, infelizmente, dificilmente você vai acertar, tá certo? Então, valor de elevação da cidade de Parnaíba à categoria de cidade, lembre do governador do Piauí, José Ildefonso de Souza Ramos, e lembre que isso aconteceu no dia 14 de agosto de 1840 e de 1844, ok? Aí só para a gente não errar as questões. Então vamos para a última questão. Nós temos a questão de número 5, falando sobre localização geográfica de Parnaíba. Fazem limites com a cidade de Parnaíba, exceto. Ele quer apenas que aquilo que não faz limite com a cidade de Parnaíba. O Oceano Atlântico, isso é notório, né? Nós temos praias na região de Parnaíba. A cidade de Buriti dos Lopes é correto. A cidade de Luiz Correia também é correto. A cidade de Ilha Grande do Piauí também é correto. Nós poderíamos acrescentar a cidade do Maranhão de Araioses e poderia também acrescentar o nome da cidade de Bom Princípio, ok? Então ele quer aquela que está errada, então a alternativa que está errada é a letra C. Parnaíba não faz limite com a cidade de Castelo do Piauí, tá certo? Então, sem mais delongas, agradeço a todos aqui que tiveram a paciência e a dedicação para assistir e acompanhar o canal do professor Evandro, as videoaulas sobre o concurso de Parnaíba. O que eu posso desejar a vocês é uma boa sorte, um bom estudo, tá? Em relação às discussões sobre suspensão, cancelamento do concurso de Parnaíba, eu sempre aconselho que o concurseiro não se envolva com isso, continue estudando, seu objetivo é estudar, tá certo?
não se deixe influenciar por a incerteza da realização do concurso ou não. Continue estudando, porque se você não se preparar para este concurso, você se prepara para um outro posterior. O importante é manter o foco, que é estudar. Se tiver alguma dúvida, sempre visite o site da banca organizadora. Se houver alguma alteração, é lá que você vai ter a informação mais correta. Não vamos dar atenção a boatos, né, e não vamos pegar informações de fontes duvidosas, ok? Então, continue com o professor Evandro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Se quiser tirar dúvida, deixe aí seus comentários, deixe as suas recomendações, as suas críticas, né, aquilo que você desejar deixar aí de força ou de sugestão para o professor Evandro. A gente está a postos aqui, está atentos, tá certo? Então, lembrando aí do que eu falei no início do vídeo, em breve teremos videoaulas sobre as mudanças na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, isso voltado um pouco mais para a galera de educação, dos concurseiros da área de educação. Lembrando que o professor Evandro é professor de História, graduado pela Universidade Federal e tem especialização na área de educação, e minha área de concurso, eu também sou concurseiro, é a área de educação. Então, nada melhor do que estar trabalhando aí questões relacionadas à educação, beleza? Então, estude, porque quem estuda, Deus ajuda, e até uma próxima videoaula.